O café é uma bebida muito apreciada e consumida, seja por pessoas de alto poder aquisitivo ou não. O café é uma bebida produzida a partir do grão torrado e está presente no nosso cotidiano principalmente pela tradição de nossa cultura brasileira e pela prevenção de doenças como ataque cardíaco. Com isso, precisamos entender sua origem e seu desenvolvimento. O berço do café se deu na Etiópia, onde tudo começou. A lenda mais conhecida é sobre Caldi, um pastor que notou que seu rebanho ficou mais agitado quando comiam frutinhas vermelhas de um arbusto típico da região. Posteriormente, o café foi levado para vários outros países e, no século XVII, levado principalmente para a Holanda. A Holanda foi o primeiro local que conseguiu cultivar as primeiras mudas de café no Jardim Botânico de Amsterdã. No Brasil, ele foi introduzido quando o sargento-mor Francisco de Melo Palheta conseguiu sementes e mudas do café na Guiana Francesa. Ele adentrou o Brasil pelo norte, se deparando com condições nada favoráveis de cultivo. Porém, foi do centro para o sul que essa condição melhorou. Em 1781, a semente chega no Rio de Janeiro, tomando dois rumos. Ao norte, para Vassouras, Valência e Paraíba do Sul, e ao noroeste, em São João, Marcos e Resende. Pelo Vale do Paraíba, entrou em Minas Gerais, na Zona da Mata, com grandes latifúndios sustentados por trabalhos escravos, dando origem ao ouro verde. A mão de obra utilizada no Brasil açucareiro foi a escrava, e no Brasil cafeiro, a história não foi diferente. Ela foi muito usada por um longo período dessa época e era comprada por cafeicultores pelo tráfico negreiro, ou adquirida no comércio interno, quando os escravos eram oriundos das fazendas e dos engenhos de açúcar no Nordeste, que entraram em crise. O modo como os escravos viviam era precário. Chegavam a trabalhar de 15 a 18 horas por dia, iniciadas ainda na madrugada, ao som do sino para que pudessem acordar e ir trabalhar. Em 1842, o príncipe Adalberto da Prússia visitou o Brasil e fez um relato contando os horários que os escravos cumpriam e a comida que recebiam. Ele dizia: o trabalho na fazenda começa às 4h30 da madrugada, depois de todos os escravos terem tomado café com açúcar. Às 10 horas, almoçam, constando o almoço de farinha de mandioca, arroz cozido ou milho. Às 2 horas, jantam e comem carne seca, com arroz e farinha. Se bem que na região costumam receber só carne e gordura de porco como alimentação animal comum. A rotina desses escravos nos cafezais era limpar o terreno, plantar e colher café. Após a colheita, o café era exposto ao sol. Quando ficavam secos, eram batidos ou moídos em pilões e, em seguida, eram ensacados e levados por mulas até os portos de embarque. Tudo isso dava aos escravos péssimas condições de vida. Após a abolição da escravatura, em 1888, e a abolição do tráfico negreiro, o governo brasileiro teve que optar por outra alternativa de mão de obra. Eles começam a incentivar a entrada de imigrantes europeus em nosso território, uma vez que, nessa época, o Brasil era visto na Europa e na Ásia como um país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas enxergaram uma ótima chance de prosperarem no Brasil. Nessa época, muitos fazendeiros não quiseram empregar ou pagar salários aos ex-escravos. Com isso, houve a necessidade de mão de obra qualificada. Milhares de italianos e alemães chegaram para trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo, nas indústrias e na zona rural do sul do país. Em 1908, assim como os alemães e italianos, os japoneses vieram para o Brasil e foram trabalhar nas lavouras de café. Como os fazendeiros os atraíram pelo endividamento, eles passam a ter salários. Os colonos recebiam um pagamento fixo pelo cultivo dos pés de café e um pagamento variável pela quantidade de frutos colhidos. Além disso, podiam produzir alimentos para sustento próprio nas fazendas e vender o excedente. Na primeira metade do século XIX, além de ser o local no qual o café era produzido, o Vale do Paraíba englobava grande parte dos territórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O cultivo do café só entrou em terras roxas e climas adeptos ao seu desenvolvimento depois de um grande avanço territorial, convertendo-se há pouco mais de 50 anos em uma típica região escravista de plantation.
As chamadas plantation eram caracterizadas pela utilização da mão de obra escrava, pelo latifúndio, pela monocultura e por uma produção quase exclusivamente voltada para o mercado externo. Em 1830, o café ganhou grande importância econômica, sendo um dos principais gêneros tropicais de exportação para países industrializados. Em 1838, as exportações deste grão superaram as do açúcar, transformando-se assim em uma enorme fonte de riquezas dos chamados barões do café. Na primeira metade do século XIX, o Rio de Janeiro era o principal exportador de café do Brasil devido ao fácil transporte do produto e às proximidades das regiões produtoras. No entanto, com o tempo, a região do Vale do Paraíba tornou-se menos produtiva por conta da erosão e do desmatamento. A queda na produtividade obrigou os cafeicultores a procurar novas áreas de plantio, expandindo o cultivo do café para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e todo o Oeste Paulista. Com o desenvolvimento dessas novas áreas de cultivo, no Oeste Paulista, na cidade de Santos instalou-se o principal porto de escoamento da produção paulista. Nas fazendas de café do interior do estado, também dependiam do trabalho escravo, mas graças às leis de proibição do comércio negreiro, passaram a introduzir trabalhadores livres e assalariados. Portanto, a entrada de imigrantes no Brasil foi muito importante. Apesar disso, como nos lembram os historiadores Adriana Lopes e Carlos Guilherme Mota, os cafeicultores, sobretudo os fluminenses e os do Vale do Paraíba, defenderam a manutenção do regime escravista, opondo-se à libertação dos escravos até 1888, ano em que eles foram legalmente emancipados. Foi apenas no final do século XIX que a província de São Paulo se tornou responsável pela metade da produção cafeeira. A utilização de máquinas no processo de beneficiamento do café também aumentou a produtividade dos cafeicultores paulistas, criando assim duas regiões com características diferentes no cultivo. Enquanto os produtores do Vale do Paraíba, escravistas, dependiam do financiamento dos comerciantes cariocas, os produtores do Oeste Paulista contavam com capitais próprios, inclinando-se para a contratação de trabalhadores livres assalariados. O escoamento do café para os portos eram feitos por mulas, sendo que tropear era muito importante. Essa economia deu origem a uma nova classe social, mais poderosa que os antigos barões de açúcar. O dinheiro acumulado com as exportações do café foi fundamental para o início de um importante processo de urbanização e modernização do país. A construção da malha ferroviária foi facilitada pelo investimento do capital britânico, que beneficiou no escoamento do produto. Além das ferrovias, companhias de navegação de transportes urbanos também receberam financiamento de ingleses e apoio de alguns investidores nacionais. A introdução desses novos meios de transporte modificou a paisagem urbana e também a vida das populações de algumas cidades, criando novos hábitos e articulando de forma mais rápida e segura as fazendas e cidades do café. Esse período de crescimento econômico e grande modernização ficou conhecido como Era Mauá, nome do empresário brasileiro que possuía 17 diferentes empresas e que ampliou seu raio de atuação até o Uruguai e a Argentina com investimentos na área financeira e industrial. A economia do café decolava e, em 1860, ele já representava 43% do total do valor das exportações. Como o café impulsionou a modernização das grandes cidades e dos transportes, houve o crescimento acelerado da produção do café, ultrapassando o crescimento do consumo. Isso fez com que diversos cafeicultores abrissem falência, dando origem a uma crise. Posteriormente, em 1929, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, agravando os problemas no mercado cafeeiro. Diante desse cenário, o governo de Getúlio Vargas tentou algumas medidas, como a fabulosa ideia de comprar e queimar o café para controlar os preços. Mas o problema foi tão grave que a maioria dos grandes produtores não resistiu, dando origem a um novo ciclo para a cafeicultura de pequenos produtores. Após a estabilização do mercado mundial, a cafeicultura voltou a crescer, atingindo áreas como Bahia, Rondônia e Goiás. Sucessivamente, em 1975, os estados de São Paulo e Paraná representavam cerca de 70% de toda a produção nacional. Mas, para acabar com a felicidade, neste mesmo ano aconteceu a Geada Negra, que foi um inverno rigoroso que atingiu e queimou grande parte dos pés de café. Como essa é uma cultura de médio a longo prazo de retorno financeiro,
ocorreu uma transferência da região de cultivo para o Cerrado Mineiro e ao sul de Minas. As cores verde e amarelo representam respectivamente as casas reais do Bragança e dos Habsburgo. No centro da bandeira é possível observar a esfera amilar da Cruz da Ordem de Cristo, antigos símbolos da monarquia portuguesa. Além de um círculo contendo 20 estrelas que representam as províncias do Império, também na insígnia é possível notar a coroa de Dom Pedro II e 2 ramos entrelaçados, um de tabaco e o outro de café. A maior importância do café para a economia do Brasil foi registrada em um dos símbolos mais importantes do Segundo Reinado,